Meus amados, meus queridos irmãos, amigos, a você que nos ouve, a você que nos assiste, a você que pela primeira vez chega a este canal, queridos, eu quero complementar a você, toda a sua casa, toda a sua família, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz permaneça, que esta paz habite, que esta paz continue em nosso coração, não só hoje, mas que seja para todo o sempre. Livro de Jó, capítulo 42, versículo 1 e 2 está escrito: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo pode e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Glória a Deus. Meus amados, eu quero, nesta oportunidade, neste momento, nesta hora, pedir licença para entrar na sua casa, através do seu receptor, do seu meio de comunicação. Quero agradecer a Deus pela sua vida, a você que tem tirado minutos e segundos do seu tempo para meditar conosco na palavra de Deus. Que Deus continue te abençoando, te guardando, te fortalecendo, te protegendo e te ajudando nesta grande caminhada. Que o Senhor continue com você, com toda a sua casa e toda a sua família. Meus amados, aqui está um relato de Jó, aonde ele reconhece a grandeza de Deus, aonde ele reconhece a fidelidade do Senhor, aonde ele menciona que os planos de Deus ninguém pode frustrar, ou ninguém pode interromper o projeto de Deus na vida de um ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós conhecemos os momentos de dificuldade, de luta, de aflição em que viveu Jó. Jó foi um homem bastante provado, louvado seja o nome do Senhor, mas que em nenhum momento blasfemou, que em nenhum momento se sentiu desamparado, no momento algum fracassou na sua fé, muito pelo contrário. A cada prova que Jó recebia, a cada momento de dificuldade que Jó passava, ele sempre teve a confiança, ele sempre teve a certeza que o Senhor estava sempre com ele. Louvado seja Deus. Às vezes, na nossa vida, na situação em que às vezes passamos no nosso dia a dia, às vezes imaginamos, pensamos que estamos desamparados ou que estamos sozinhos no meio de uma aflição, no meio de um problema, de uma dificuldade, mas não, queridos. O Senhor sempre está conosco. Sempre está nos guardando, nos orientando, nos ajudando nos nossos momentos de dificuldade, nos nossos momentos de angústia, de tristeza, e o Senhor não desampara a quem a Ele busca e quem nele confia. Louvado seja Deus para todo sempre. Olhando estes dois versículos da palavra de Deus, entendendo, compreendendo, louvado seja o nome do Senhor, a dificuldade, o momento em que Jó passou, mas que nunca se sentiu desamparado, abandonado, louvado seja o nome do Senhor,
a gente pode analisar que o Senhor sempre está convosco no controle das nossas vidas, da nossa situação. Louvado seja o nome do Senhor. Pois olha a resposta de Jó ao Senhor. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Queridos, quando Deus escreve uma história em nossas vidas, quando Deus tem um plano, um projeto para executar na nossa vida, venha o que vier, passamos o que passamos, não estamos desamparados. Às vezes, é como disse agora há pouco, quando o cristão ele vive um momento de dificuldade, um momento de aflição na sua vida, quantas vezes a gente pensa que estamos desamparados, que estamos sozinhos, que o Senhor nos abandonou e que o Senhor deu as costas para nós, mas não, devemos depositar a nossa confiança no Senhor e saber que Ele sempre está ao nosso lado. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sempre vai estar conosco. Ele de maneira alguma, amados, vai nos abandonar. E de maneira alguma o Senhor nos desampara. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pois Ele sempre está conosco. Ele sempre está na direção das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Os planos do Senhor ninguém pode interromper. Os planos do Senhor ninguém pode frustrar. Os projetos que Deus tem para a nossa vida, o ser humano, por mais que ele procure, louvado seja Deus, interromper os planos do Senhor em nossas vidas, não vão conseguir. Não são calúnias que vão interromper o plano de Deus na nossa vida, não é difamação que vai interromper os planos de Deus na nossa vida. Não, queridos. Se Deus fez um propósito, se Deus tem um propósito para a sua vida, se Deus tem um plano para a sua vida, descanse, porque Ele é fiel para cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Jó, depois de passar todos os momentos de aflição, após Jó perder filhos, após Jó perder os seus bens materiais, após Jó perder a sua saúde, louvado seja o nome do Senhor. E em momento algum Jó fracassou, Jó blasfemou de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Em todas as provações que Jó passou, pois a Bíblia diz que Jó continuou íntegro, reto, temente a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jó de momento algum blasfemou. O defeito de muitas pessoas, o defeito de muitos seres humanos, é no momento que está passando um momento difícil na sua vida, ele atribui a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele blasfema contra Deus. Ele duvida da fidelidade de Deus. O defeito de muitos seres humanos, louvado seja o nome do Senhor, é no momento em que está passando pela provação, muitos dão as costas para Deus. Muitos se rebelam contra Deus. Com Jó foi diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Ele passando por toda aquela situação, por toda aquela adversidade, por todo aquele momento difícil na sua vida, louvado seja o nome do Senhor. A mulher ainda lança uma palavra de desânimo para Jó, mas ele permaneceu fiel. Louvado seja Deus. Ele permaneceu fiel. Ele não atribuiu tudo aquilo ao Senhor. Ele disse à sua mulher, todos nós sabemos, que eles teriam recebido o bem de Deus, não receberia também o mal? Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que me chama a atenção, de verdade, queridos, é Jó. Ele
permanecer com a sua fé inabalável, depois de tudo que viveu, depois de tudo que ele passou, ainda continuou com a sua fé viva, forte no Senhor. Louvado seja Deus. Após perder tudo, saúde, após perder os filhos, após perder os seus bens materiais, após perder a sua saúde, louvado seja o nome do Senhor, Jó ainda continuou sendo fiel a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Após ele passar por todos os vendavais, após Jó passar por todas as dificuldades na sua vida, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor restitui a vida de Jó. O Senhor deu em dobro a Jó tudo que ele tinha, tudo que ele perdeu, o Senhor deu em dobro. Louvado seja o nome do Senhor. Jó agora agradece a Deus. Jó agora glorifica a Deus. Jó agora enaltece o nome do Senhor. Jó agora se prostra diante do Senhor e reconhece a sua grandeza, a sua majestade, a sua fidelidade. Louvado seja Deus. Ele relata no versículo de número 2, bem sei que tudo pode. Louvado seja Deus, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Queridos, em meio vendaval, em meia dificuldade, em meio problema que a gente passa todos os dias, devemos manter a nossa fé firme no Senhor. Louvado seja Deus. Devemos manter a nossa confiança no Deus eterno. Devemos, a cada momento, a cada instante das nossas vidas, devemos permanecermos fiéis. Louvado seja Deus. Como é bom um ser humano ser fiel e ter confiança, saber, entender, conhecer o Deus que ele serve. Jó conhecia tanto a Deus. Jó foi uma pessoa que tinha tão intimidade com Deus que em nenhum momento, que em nenhum instante durante a sua provação, Jó blasfemou. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é que é ter confiança em Deus. Isso é que é saber, louvado seja o nome do Senhor, que em momento algum está desamparado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Então, meus amados, que venhamos permanecer assim, que venhamos permanecer fiéis. Tem luta, tem. Todos nós vivemos momentos difíceis em nossa vida. Todos nós vivemos momentos de dificuldade. Todos nós vivemos momentos problemáticos na nossa caminhada. A caminhada de um cristão, a caminhada de um servo de Deus não é fácil. Requer abnegação, requer esforço. Louvado seja o nome do Senhor. Mas que nós venhamos permanecer, louvado seja Deus, com a nossa fé depositada no Senhor. A gente tem problema. Jesus mesmo disse que no mundo a gente tem aflição, a gente atravessa por momentos de enfermidade, a gente atravessa por várias situações da nossa vida. Mas não devemos desacreditar, não devemos impor a nossa confiança. Muito pelo contrário, devemos confiar no Senhor. Devemos permanecer acreditando no Senhor. Queridos, Deus é fiel. Louvado seja Deus. E olhando para essa história de Jó, olhando para estes versículos da palavra de Deus em que lemos, vamos depositar a nossa fé no Senhor. Vamos confiar. Vamos ter certeza, queridos, que nós não estamos abandonados. Não. Vamos continuar sendo fiel ao nosso Deus, o tanto quanto Ele tem sido fiel para conosco. Meus amados, eu quero nesta oportunidade, neste momento, deixar esta rápida palavra para o meu e para o teu coração. Pedir a você que continue sendo fiel a Deus. Querido, só vence quem batalha, só vence quem luta,
Só vence quem não desanima. Só vence quem não baixa a guarda, quem não se prostra à vontade do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos permanecermos, louvado seja Deus, sendo fiel a Deus, mesmo com problema, mesmo com luta, mesmo com adversidade, mesmo com a nossa situação, às vezes a fé inabalável. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não devemos desistir, mesmo com a fé abalada. Nós não devemos parar no meio do caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Bem sei que tudo pode. Quando vir a dificuldade, quando vir o problema, quando vir o momento de escassez, a angústia no seu coração, confie no Senhor. Entregue a sua causa a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E lembre-se que tudo Ele pode e que os planos de Deus ninguém pode frustrar. Nem o ser humano pode colocar um obstáculo. Nem o ser humano pode se achar autossuficiente em dizer que os projetos de Deus na sua vida não vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está no controle de toda a situação, de toda a tua casa, de toda a tua família. Os planos de Deus na tua vida não há quem possa interromper, porque Deus é fiel. Queridos, eu quero deixar esta rápida e breve meditação da palavra de Deus. Deus luta por você, peleja por você e dá vitória para você. Louvado seja Deus. Fique com esta palavra. Que Deus os abençoe, que Deus te guarde e que abençoe toda a sua casa e te recompense em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.